Olá, meninas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas aqui no nosso 8º dia da maratona de lives, preparando, né, para a semana Supere o Câncer de Mama. Se você ainda não se inscreveu na semana, tá aqui no link abaixo o link, né, onde você pode se inscrever. E tem já centenas de meninas já inscritas e a gente está mandando. Quando você se inscreve, só para eu te dizer, você é convidada a participar de um grupo, porque tem gente que gosta de receber e-mail, tem gente que gosta de receber WhatsApp, tem gente que gosta de receber por Telegram, né? Então a gente está mandando em todas as mídias. Por falar nisso, amanhã não, a live de ontem a gente vai mandar um resumo para vocês por esses canais, para quem já está inscritas, então fiquem atentas lá, não saiam dos grupos, né? Então, para a gente ficar bem se comunicando melhor. Boa noite a todas as meninas que estão entrando, né? Tem meninas aqui que a gente já tá. Se tivesse presença, né, nos 10 dias, eu podia. Tinha que ter um modo de eu conseguir fazer isso, né? Quem conseguiu assistir os 10 dias ia ganhar um prêmio, um bônus aí. Então, mas eu vejo que algumas aqui estão todas as noites aqui com a gente. A live de hoje é muito especial, né? Porque a gente vai falar sobre um assunto que incomoda várias meninas aí com câncer de mama, que é a respeito do câncer de mama triplo negativo. Parece que tem, né, algo mágico nesse nome, parece que já assombra de alguma maneira. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, né, e com um exemplo aqui da Abigail, que eu já vou chamar ela daqui a pouquinho, para falar com vocês a experiência que ela está tendo, né, a respeito do tratamento de um câncer de mama triplo negativo. E eu também, numa das comunidades do curso, na comunidade da Semana Supere o Câncer de Mama, eu acabei de colocar uma enquete lá sobre... eu perguntei assim, qual que é o seu tipo de câncer de mama? Daí eu coloquei 4 opções, né? 5. Coloquei luminal A, luminal B, HER2 puro e triplo negativo, e por último, não sei. E daí alguém colocou lá, tipo assim, câncer de mama, como se eu estivesse perguntando o tipo de câncer de outras coisas. Elas não entenderam que aqueles tipos de câncer são os principais tipos de câncer de mama. E a maioria está lá no câncer de mama ou no não sei. Então, isso me causa um pouquinho de espanto ao saber que a maioria das mulheres não sabem identificar qual que é o seu tipo de câncer e, consequentemente, quais são as características dele, quais são as opções de tratamento, e é sobre isso também que a gente vai falar na Semana Supere o Câncer de Mama, tá? Lá vai ter um dia que eu vou ensinar vocês a identificar qual que é o tipo de câncer de vocês. Então, não perca, se inscreva, tá? Para que você não perca essa oportunidade. Muito bem, mas deixa aqui eu chamar, porque eu acho que a conversa de hoje, eu nem vou falar o tempo da live de hoje, porque, né, normalmente eu falo que vai durar 40 minutos, mas tem durado muito mais. Ainda mais o assunto de hoje tende a render bastante. E eu já chamo aqui a Abigail Gomes, que eu descobri também que ela é Gomes, né? Estamos aqui a duplinha de Gomes. Abigail. Oi, Abigail, boa noite. Já está no ar. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Abigail, diga aí para as meninas que nos Tá dando acompanham para da onde ouvir? você está falando. Então, eu falo do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Ah, tá jóia. E por falar nisso, né, as meninas já vão colocando aí de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão nos assistindo, né? E eu sempre pergunto, Abigail, para as super mulheres, né, esse quadro aqui, os super mulheres, como é que você me conheceu? Em que fase que foi? O que você estava procurando na internet? E como é que foi que eu apareci para você lá em algum vídeo, provavelmente? Então, logo que eu descobri o diagnóstico, que eu tive o diagnóstico, a gente começa logo a pesquisar, né? Não é o correto, mas a gente começa logo a buscar sobre o assunto e tem informação até demais. A gente termina vendo.
E buscando referências assim de médicos, aí eu encontrei o senhor, né? No Não, pode chamar de Instagram. você, E comecei sem a acompanhar. formalidades aqui. E eu costumo falar para as meninas que o meu mastologista, eu falo para as meninas que o meu mastologista termina sendo até você, porque todas as respostas que eu procuro, eu encontro na sua página. Eu tenho a minha masto, mas eu quase não tiro dúvidas com ela, porque tudo que eu preciso, eu vou no seu Instagram, no seu Facebook, lá eu encontro tudo. E você sempre deixa tudo muito claro para mim, né? Todas as respostas que eu busco, eu consigo encontrar e me tranquilizar, porque o diagnóstico é difícil, né? E ainda mais de um triplo negativo. A gente acha que é o fim, acabou. A gente tem aquela coisa de que ele é o pior e a gente vai morrer e pronto. E, na verdade, eu fui buscando, né? Através da sua página, e fui vendo os assuntos que você coloca lá, vários assuntos, e vai desvendando. E aí, uma das respostas que eu precisava. Algumas eu ainda tenho um pouco de medo, não gosto muito de ver, sou um pouco receiosa, assim, eu fico um pouco mexida, mas eu vou atrás do que eu preciso, porque a gente também não pode comparar, né? Cada uma reage de um jeito, cada uma de uma maneira, e foi assim que eu encontrei. Aí eu falei para as meninas que eu comecei a interagir, assistir seus vídeos, mandei para algumas, e hoje a maioria delas segue o senhor também. Você. Não, olha, que legal. E você descobriu que o seu câncer de mama era triplo negativo antes ou depois de me conhecer? Como é que foi isso? Então, o triplo negativo eu descobri foi através dos exames mesmo. Eu perguntei, né, a enfermeira lá, porque até para o médico, quando ele sentou comigo, que ele veio me esclarecer tudo, eu não consegui entender nada, porque é muita informação, é um mundo novo para a gente, acabou de descobrir, de ter o diagnóstico, é difícil de você entender, assimilar, você só está com medo, só quer saber se vai ficar curada. E assim, com o tempo, aí eu fui buscando informação. Eu tenho uma super amiga que ela é enfermeira da oncologia do hospital que eu me cuido, a Raquel. Então, assim, ela tá lá já há 11 anos. E todas as dúvidas que eu tenho, aí eu falo para ela, meu médico tá aí, pergunta ele aí isso para mim, aí ela vem e me responde, aí também são as minhas dúvidas. Aí depois que eu descobri que era um triplo negativo, que eu comecei a procurar nas suas postagens um pouco mais a respeito. Sim, muito bem. E me conta assim, Abigail, quem era, ou quem é a Abigail, mas quem era também a Abigail antes de receber o diagnóstico? Como que é a sua vida? Você tem família, trabalha? Como foi esse processo, assim, até o dia que Então, você descobriu que tinha algo errado com a sua mama? Quando eu descobri, foi durante a pandemia, né? Eu estava em casa, eu não estava trabalhando. Eu sou casada, tenho um casal de filhos. O menino vai fazer 18 e a menina tem 7. E foi durante a pandemia, né? No ano passado. Eu estava trabalhando, mas aí fui dispensada por conta da pandemia e estava nesse período em casa. Foi quando eu comecei a investigar. E assim, você perguntou como eu sou. Eu sempre fui muito para cima, eu sempre muito. Como é que eu vou te dizer? Eu sempre fui muito positiva para as coisas. Sempre encarei as coisas de forma muito positiva. Diagnóstico que assusta? Mas a gente tem que se apegar à medicina, a gente tem que se apegar à fé, a gente tem que se apegar a outras coisas antes de entregar pontos para qualquer coisa, né? Tem que ter um objetivo, um alvo, tem que passar pelo tratamento, tem que fazer tudo que tem que ser feito. E assim, eu antes de tudo isso, eu já era assim. Agora eu acho que eu sou mais ainda, porque eu consigo enxergar assim. Eu tive o primeiro choque, mas foi muito passageiro, foi muito. Eu não me abati em momento algum.
Eu não deixei com que isso me abatesse, de maneira nenhuma. Tem alguns momentos que a gente não é de ferro, né? A gente olha, assim, principalmente quando se trata de família. Você olha para filhos, você olha para marido, você olha para sua vida, em algum momento a cabeça dá um nó. Mas logo eu consigo me restabelecer e ver que é uma fase e vai passar. Que eu estou em tratamento, que está dando tudo certo e logo vai passar. Eu só preciso me cuidar e vida que segue, continuar, né, com novos hábitos, porque eu tinha hábitos antes que agora eu passei a ter que eu não tinha, como, por exemplo, alimentação, atividade física, tudo por conta de você. Vendo os seus vídeos, eu falei, não, eu tenho, quando você fez algum vídeo, alguma coisa relatando sobre atividade física, aquilo ficou na minha cabeça de um jeito, que era remédio, que atividade física era remédio, era vida, e eu era sedentária. E aí o meu esposo, ele já tem bike, já anda de bicicleta, e eu falei, você vai comprar uma bicicleta para mim, porque eu preciso fazer 30 minutos por dia. E ele comprou e eu comecei a fazer e tô lá, tô fazendo. Tudo que tiver que ser feito, a gente vai fazer. Aham. Que joia. E outra coisa, Abigail, eu vou mostrar uma foto aqui. Que momento foi esse aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Ah, esse aí foi a minha primeira quimioterapia. Essa aí é a Raquel. A Raquel, ela é enfermeira da oncologia. Ela foi a que foi buscar comigo o resultado da minha biópsia. Ela trabalha no São Vicente de Paula e eu fiz a biópsia em Caxias, no outro hospital. E ela, nesse dia, saiu de lá, veio buscar comigo o resultado da minha biópsia, abriu primeiro que eu, e ela é muito importante para mim até hoje, porque eu ia fazer o meu tratamento aqui nesse hospital, só que ela trabalha no outro. E ela me olhou naquele dia e falou assim, amiga, vamos lá para o hospital que eu vou cuidar de você. Eu vou te colocar no melhor cirurgião, oncologista, e eu vou cuidar de você. E ali eu vi Deus, sabe? E de lá para cá, a Raquel faz tudo, ela me ajuda em tudo. Ela que, ela que é tudo que o médico fala, eu vou nela e pergunto, é assim? Me explica agora com as suas palavras. Aí, como ela tem essa vasta experiência, ela senta comigo, ela que aplica minhas injeções, ela bota o telefone embaixo do travesseiro para dormir, caso eu precise. Mas essa foto aí foi da minha primeira químio, que ela estava lá comigo. Muito bem. E desse processo de diagnóstico e quimioterapia, assim, quando a médica te falou para você, não, você não vai começar pela cirurgia, você vai começar pela quimioterapia, assim, como que foi essa reação para você, assim? Então, quando a doutora falou para mim, porque eu acho que quando eu confesso que quando fala de câncer, o meu maior medo era perder o cabelo, era ficar careca. Eu fiquei logo assim, quimioterapia, a gente associa logo, pronto, quimioterapia é careca, né? Vou ficar careca. Como que eu vou? Porque é muito vaidosa, nova, tinha um cabelo bem grande. E aí eu fiquei, a princípio, com esse medo, né? Com essa questão dentro de mim. Como que meu marido vai me olhar? Como que meus filhos vão me olhar? Como que as pessoas vão me olhar? Mais com medo das pessoas, da reação das pessoas. E depois eu fui me acostumando e comecei a colocar na minha cabeça, não, o cabelo é o que menos importa, o que eu preciso é ficar curada, né? O que eu preciso é da minha cura. Só que na prática não é assim. Eu fiz a minha primeira quimio dia 17 de dezembro. E na segunda ele começou a cair. Isso para mim foi desesperador. Eu senti muito mais dor de ver meus cabelos indo embora do que de quando eu recebi o diagnóstico. Louco, né? Mas foi assim. E a químio em si, ela não me causou tantos efeitos ruins. Eu tive enjoos nas vermelhas, mas era só no dia.
eu passei por elas bem, assim, saudável, disposta, sem dores, sem precisar ir ao hospital, sem imunidade baixa, com alimentação. Passei por elas tranquila. Assim, a branca agora, no finalzinho, que começou a me dar um pouco mais de efeito. Mas, assim, durante todas as 8, foi bem tranquilas, assim, para mim. Eu não tive grandes efeitos. Para mim, a dor da perda do cabelo foi um pouco pior. Abigail, deixa eu só, antes da gente continuar, deixa eu só Sim. testar uma coisa aqui, que as meninas estão falando que não estão te vendo direito. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Ainda não. Mas a gente está te escutando bem, assim, eu pelo menos estou escutando. O áudio ok, tá tudo certo. Mas vamos continuar, porque senão eu acho que se a gente cair aqui na conexão, aí as meninas voltem de novo, tá? Sim. Tá dando alguma instabilidade na internet. Sim. Mas você tá me vendo, né? Tá. Ok, tá. Não é Sim, que eu eu vejo. valorize demais essa transição, assim, algumas para isso, para algumas é fácil, para outras é difícil, como foi para você, tá? Mas eu vejo como a queda dos cabelos como um marco, assim, que muitas vezes você torna-se, né, uma pessoa normal por uma paciente oncológica, assim, parece que isso é um estigma que acontece para muitas mulheres, né? E tem uma foto aqui que eu achei assim muito bonita e eu não podia deixar de mostrar ela para as meninas, né? Uma foto que você me mandou. Me conta um pouco sobre esse momento aqui, ó. O que estava passando na sua cabeça? Quem que é esse moço aí na sua foto, nessa foto? Explica como que foi essa situação toda para as meninas, porque muitas ainda não passaram pela quimioterapia, né? E a importância desse apoio, desse carinho que eu vejo que você está recebendo aí nessa foto. Então, esse aí é meu esposo. Esse foi o dia que eu resolvi raspar, porque estava caindo muito, já não tinha mais o que segurar, né? Então eu falei, eu decidi, falei, vamos raspar. E aí eu pedi para ele iniciar e o meu pai terminou, porque o meu pai também, assim, eu queria que ele tivesse presente. Esse aí era o meu maior medo, porque eu sou nova, né? 35 anos, ele também. E a gente tem aquela coisa, aquela feminilidade, aquela coisa de mulher. Então eu ficava, meu Deus, meu cabelo era bem grande, eu falava, como que ele vai me olhar? Como que ele vai me enxergar? Será que ele ainda vai sentir alguma coisa? Sabe, esse era o meu maior medo. Mas assim, Sim. Deus foi tão bom comigo, está sendo tão bom comigo durante todo esse processo, que eu não vejo diferença, eu não consigo. Eu tenho, graças a Deus, esse apoio, sabe, da família, do meu marido, da minha parentela, dos meus amigos. Eu sou muito bem acolhida, muito mesmo. Então, assim, eu não senti essa falta, não senti de maneira nenhuma. Aí eu chorei porque tem aquela coisa assim do choro, mas depois eu tive um alívio dentro de mim, sabe? Tipo assim, passou. É uma fase, vai passar. E logo vai crescer de novo e o importante é que eu fique curada. E eu comecei a entender que a perda dos cabelos é porque o remédio faz efeito, né? Ele tá lá. Então eu falava assim, então cada gotículazinha dentro de mim, ele tá matando, então tá fazendo efeito certo. Se tá caindo é porque tá fazendo efeito. Eu comecei a pensar dessa forma, né? Porque tem que fazer. Então, assim, esse momento aí para mim foi um marco realmente. Isso aí a gente nunca vai esquecer. É muito difícil, né? Mas foi bem leve, foi bem tranquilo. Foi mais difícil ver perder do que raspar. Raspar foi mais fácil. Tá bom. E dessa fase, agora, você que me pergunta alguma coisa aí, das perguntas que você me mandou, assim, dessa fase de quimioterapia, de diagnóstico, o que você tem ainda de dúvidas, assim? Então, doutor, eu tenho algumas dúvidas ainda. Como eu falei para o senhor, eu ainda vou fazer a cirurgia.
Uma das dúvidas que eu tenho é que quando eu fiz a ressonância no início, eu comecei a minha quimioterapia no dia 17 de dezembro, e naquela semana eu havia feito uma ressonância e levei para o meu médico. E aí tinha um linfonodo na minha axila direita, né, de menos de 1 centímetro também. E lá ele falou para mim assim, então, esse linfonodo, a mastologista vai ver, né, quando fizer a cirurgia, só que não é legal a gente agora parar o processo, já que você já vai iniciar hoje, parar o processo para fazer uma biópsia dele. E eu queria saber se durante esse processo, porque ele estava lá, durante esse processo das 8 químios, quando eu fizer a minha ressonância amanhã, se vai constar alguma coisa, se modificou alguma coisa nele, se sumiu, como que fica essa situação? Excelente pergunta, assim. O primeiro lugar para onde o câncer de mama ele tende a ir, né, não quer dizer que sempre é o primeiro, mas na maioria das vezes, é para axila, né? Então, os cânceres de mama triplo negativo, eles têm essa capacidade, muitas vezes, de sair do local de origem mais cedo, digamos assim, quando a gente compara com cânceres hormonais, e por isso que você mesmo comentou que é o pior e tudo mais, é por essa capacidade que ele tem, né? Então, às vezes, mesmo tumores pequenos podem ter a axila comprometida. Né? Não sei se foi feito alguma punção, alguma biópsia antes, você falou que não, né? E se ele era suspeito antes da quimioterapia, e se depois da ressonância ele não aparece mais, quer dizer que realmente essa suspeição confirmava. E como ele era só ele que estava ali na região da axila, provavelmente, ele é o linfonodo que a gente chama de sentinela, ou seja, ele é o primeiro linfonodo da cadeia. E daí tem duas possibilidades, Abigail, isso depende muito do modo como a sua equipe médica vai interpretar os estudos e vai fazer o seu tratamento. Antigamente, o que se fazia? Quando se tinha um linfonodo suspeito de câncer, já antes da quimioterapia, depois da quimioterapia se fazia o esvaziamento da axila toda, tá? Então, isso era o tratamento padrão, retirava todos os linfonodos, porque se tinha antes comprometido clinicamente, radiologicamente. A gente não tem certeza se essa quimioterapia funcionaria também nesse linfonodo da axila ou se teria mais linfonodos comprometidos. Mas de um tempo para cá, se viu alguns outros estudos mais recentes que se a gente fazer o linfonodo sentinela e retirar esse linfonodo e ele for negativo, isso na hora da cirurgia, muitas vezes a gente vê, manda para análise ali rápida, o patologista, que é o médico, analisa e diz assim, olha, esse linfonodo está negativo, né? Isso depois da quimioterapia. Então, os estudos mostram que se você tirou além dele mais algum que estava ali no local que também marcou, se você fez algumas técnicas a mais ali, isso é seguro de que você não vai estar deixando o câncer para trás. Entretanto, se nessa avaliação for visto que o linfonodo é positivo, depois da quimioterapia, tem que ser feito o esvaziamento axilar. Então, se ele dá negativo, ok, os estudos amparam não fazer o esvaziamento axilar, se você tirou até 3 linfonodos, se usou umas técnicas lá que a gente utiliza, e realmente eles foram todos negativos, não precisa, o sentinela, ele é suficiente para dar esse estadiamento da axila, né, ou seja, o estado da sua axila depois do linfonodo, depois da quimioterapia. Agora, se ele é positivo, tem que fazer o esvaziamento. Mas na maioria das vezes, o tumor da axila responde tanto quanto Sim. o tumor da mama responde, né? Então, e isso também é um alívio, né? Porque se responde o tumor da mama bem à quimioterapia, se responde bem o linfonodo da quimioterapia, caso alguma célula cancerígena que esteja circulando no corpo, né? Também ela recebeu quimioterapia, ela também tende a funcionar. Então, isso que é a vantagem de você fazer essa quimioterapia antes da cirurgia, é avaliar essa resposta, né, Abigail? Então, foi muito bem conduzido aí essa parte de ter feito a quimioterapia primeiro num tumor triplo negativo, né? Hoje mesmo, hoje é terça, ontem, eu falei isso para uma paciente minha. Ela
estava tudo planejado já para uma cirurgia, mas veio imunohistoquímica, opa, triplo negativo, então vamos mudar a ordem do tratamento. Era até um tumor operável, mas que a gente preferiu fazer a quimioterapia antes da cirurgia para poder avaliar essa resposta. Então, provavelmente, eles fizeram algum tipo de marcação desse tumor antes da quimioterapia, né? Ou não sei se tatuaram a pele ou colocaram um clipe dentro do sim, foi tumor. feito. Isso. Essa era Não, eu tenho um clipe. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi o clipe. E essa era uma das dúvidas que eu tinha, porque eu conheço algumas meninas que também, às vezes, tem umas que até é triplo negativo, sendo que elas primeiro fizeram a cirurgia. Aí isso me gera um pouco de dúvida, às vezes, mas por quê? E na quantidade também de quimioterapias, porque eu fiz 4 vermelhas e 4 brancas. Eu conheço meninas que fizeram 12 brancas e 4 vermelhas, em ordens diferentes. É isso que eu queria entender um pouco também. Tá. A primeira dúvida em relação... Se isso tem a ver com triplo, se isso tem a ver com tamanho. O clipe, a gente... O que é o clipe? É como se fosse uma molinha bem fininha. Se a gente pega aquelas canetas que faz assim, sabe? Clica assim, tem uma molinha dentro dela. Ela é parecida com aquilo, né? Tem vários formatos, mas o que eu uso é como se fosse uma espiralzinha bem fininha que a gente coloca através de uma agulha dentro do tumor. Para quê? Porque quando o tumor responde totalmente à quimioterapia, a gente muitas vezes não tinha certeza se ele está um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, então o clipe mostra exatamente aonde que estava o tumor. É claro que, por exemplo, tem convênios que não cobrem, no SUS é muito difícil, porque é uma agulha cara, assim, sabe? É cara, assim, é uma agulha que tem um preço, tem um custo, né? E muitas vezes isso não está disponível em todos os lugares. Então, um artifício que às vezes a gente usa quando o tumor é palpável é tatuar o local ali da pele imediatamente em cima de onde está o tumor. Também é uma opção. Hoje mesmo eu atendi, quando eu não tinha disponível o clipe, né? Porque não tinha mesmo na época. Hoje eu atendi uma paciente, uma das últimas que eu atendi aqui no consultório, eu ainda tá com a marquinha da tatuagem, né? Um pontinho assim que eu fiz na pele dela. Então eu sei onde é que estava o tumor, né? E eu tirei na cirurgia assim. Agora, isso sempre é o ideal, tá? Agora, quando você muitas vezes planeja fazer já uma mastectomia, talvez não seja assim uma prioridade muito grande, tá? A gente clipar, porque afinal de contas toda a mama vai ser analisada. Mas isso assim, é claro que sempre é ideal clipar. Talvez por isso muitas vezes algumas mulheres não foram marcadas na pele ou clipadas, né? E alguém me perguntou aqui como é que eu sei se... Ó, a Tatiana falou que o dela fizeram marcação com tatuagem. Isso mesmo. Eu fiz muito tatuagem, hoje, atualmente eu ponho o clipe. E a Naira, ela coloca aqui também, ó, como sabemos se teve uma boa resposta na quimioterapia? Pelo exame antes da cirurgia, o exame de imagem, tá? E o exame de imagem depois da quimioterapia, é uma ideia que a gente tem. No seu caso, você fez ressonância, que é se desse para escolher o melhor, com todos os exames disponíveis para avaliar isso, seria uma ressonância. Tá? Mas também, se o médico fez isso por ultrassom ou por mamografia, que era o recurso que ele tinha, né, não teria problema, não se sintam menos tratados ou menos avaliados por causa disso. Agora, a gente vê mesmo a resposta completa, digamos assim, quando se faz a cirurgia. Então, por isso que eu acho que foi uma das perguntas que você teve. Por que eu fiz ressonância depois, mostrou que não tem mais nada, por que mesmo assim eu preciso fazer a cirurgia, né? É porque ainda é o melhor exame que a gente tem para avaliar se o tumor sumiu todo mesmo ou não. Então, no seu caso, provavelmente eles vão tirar, né, vão fazer uma marcação da marcação, né? Vão colocar uma agulha ou um marcador dentro do clipe, vão tirar aquela região ali da sua mama em volta do clipe e mandar isso para análise. E espero, né, vamos torcer para que não venha mais nada ali, sumiu todas as células cancerígenas. Isso a gente chama de resposta completa, respondendo à pergunta que foi feita ali, né? Agora também uma outra, mas doutor, se não teve, ficou ainda um pouquinho de tumor, quer dizer que não funcionou? Não quer dizer isso, quer dizer que funcionou muito, tá?
O que muitas vezes a gente fica preocupado é se durante a quimioterapia o tumor, em vez de diminuir, ele cresceu. Daí, muitas vezes, a gente muda o esquema de quimioterapia, ou às vezes até precisa fazer a cirurgia logo para depois completar o tratamento de quimioterapia. Então, são esses detalhes. Agora, a sua outra dúvida foi sobre o número de quimioterapias, né? Basicamente, existem 3 medicações, Abigail, que sempre vão ser feitas, tá? Que é a quimio vermelha, que você falou que fez, né? E a quimio branca, que você falou que fez. O que é quimio vermelha e o que é quimio branca? São 3 medicações. A primeira, né, é doxirubicina, que é a vermelha. Essa é da classe das antraciclinas, são medicações que causam lesão no DNA das células em divisão. Então, normalmente ela é usada na primeira fase do ciclo, mas também se ela for feita depois, não tem problema, isso depende de protocolo, de serviço, de experiência, de logística, tem várias coisas que são influenciadas por isso. Junto com a vermelha, muitas vezes é colocada uma outra, não sei se você lembra que tinha um outro soro também, que era de remédio, que é a ciclofosfamida, tá? Também uma medicação que atua lá no DNA da célula. Sim. Depois, né, existe uma outra medicação que são os taxanos, tá? Tem o paclitaxel, que ele é semanal, e o docetaxel, que é cada 21 dias. Então, por isso, e a mesma efetividade, você pode fazer toda semana um pouquinho, ou pode fazer uma dose que dura as 3 semanas, para entender bem, tá? Só muda um pouquinho ali o remédio, tá? Mas a efetividade é a mesma, então depende muitas vezes da logística, do manejo de efeitos colaterais, se está respondendo melhor clinicamente a um ou outro tratamento naquele serviço, eles acabam escolhendo por um. Onde eu trabalho, por exemplo, faz as 4 vermelhas a cada 14 dias e depois faz as 12 brancas, né, de taxanos. Ainda pode ser oferecido com as brancas uma outra medicação chamada carboplatina. O meu intervalo também foi. Isso, então essa carboplatina, ela é utilizada aí, ainda tem muitos assim, questionamentos nos estudos se vale a pena usar para todo mundo ou se só em situações específicas, mas é uma outra medicação que pode ser oferecida num contexto de quimioterapia antes da cirurgia. Por isso que a gente também prefere, Abigail, fazer a quimioterapia antes, porque a gente tem mais medicamentos muitas vezes para atuar nesse contexto, né? Então, é por isso, esquemas são um pouquinho diferentes em relação ao número, mas as drogas mesmo, elas são as mesmas, as medicações, né? E daí, você fez qual esquema mesmo? Você fez 4 vermelhas, depois 4 brancas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz 4 vermelhas e 4 brancas, a cada 14 dias também, sem intervalo, direitinho. Foi todas elas, assim, na ordem certinha. Agora, uma dúvida. Eu acabei no dia 25 agora. Qual que é o prazo, assim, ou se tem, né? Não sei se tem um prazo para eu fazer a cirurgia. Você tem que fazer até 30 dias, ou só depois de 30. Como seria isso? Ótima pergunta também. Você está afiada aí. Tem 2 coisas que a gente tem que ter em mente. A primeira, Abigail, é que você tem que se recuperar da quimioterapia para poder ter uma cirurgia mais tranquila, né? Queira ou não, a imunidade cai um pouco, né? Você fica aí mais abatida nos dias depois da cirurgia, né? Então, a gente dá um tempo para o seu organismo se recuperar. Normalmente, esse tempo é o mesmo intervalo que você faria uma outra quimioterapia, seriam umas 3 semanas, mais ou menos. Então, esse é o período mínimo, digamos assim. Período máximo, tá? É difícil falar, assim, porque sempre o melhor é o quanto antes, tá? Agora você pergunta assim, mas até quando eu posso esperar que não vai diminuir, muitas vezes, a efetividade da quimioterapia? Isso até foi um estudo de uma oncologista excelente aqui no Brasil, chamada Débora Gagliato, ela é de São Paulo, ela fez esse estudo. Ela mostrou que 60 dias para o tumor triplo negativo seria o limite máximo de tempo de espera e efetividade. Resumindo bem o estudo, assim, né?
Então, até 2 meses, mas dificilmente, a não ser por problemas, né, que nem a gente vive hoje, de pandemia, de alguns atrasos, assim, que não são tanto por causa, né, da sua equipe, mas são por causa de uma logística aí que muitas vezes não conseguiu ser feita. Dificilmente atrasa mais que isso, tá? Então, esses seriam os números principais, assim, para o tumor triplo negativo. E quanto tempo demora uma cirurgia? A cirurgia em si? Porque eu tenho uma amiga que ela fez, ela deve estar até assistindo, ela fez de manhã e foi embora à noite, super bem. Depende assim, do que for feito, ficar, por né, exemplo, se a gente poder... um quadrante, né, pequeno, no seu caso, se eu estou tumor, só vou tirar o clipe e vou fazer o linfonodo sentinela, quando dá tudo certinho, dá meia hora, 40 minutos, assim, sabe? É uma cirurgia rápida. Agora, por exemplo, então... se vai fazer uma mastectomia, com uma reconstrução, e no caso do esvaziamento... Oi, desculpa. Não, é porque a minha doutora, quando eu fui nela, aí ela falou para mim assim, então, a princípio vai ser um quadrante, porque é bem pequenininho, né? Vamos ver como vai responder a químio. Então, eu já vi que realmente deve ser, porque respondeu bem, né? O meu doutor falou que sumiu, a gente vai ter certeza agora com a ressonância. Eu acreditante. Aí ela falou para mim assim, mas caso seja preciso esvaziar, a axila pode esvaziar? Eu falei, pode. E a mama também, caso precise, eu falei, pode. Aí, nesse caso, ela é um pouco mais duradoura, né? A cirurgia, sim. Esvaziar tudo. Ah, sim, daí vai, por exemplo, depende muito da experiência, né, da técnica de cada médico, mas assim, dobra o tempo, muitas vezes, da axila, por exemplo, da cirurgia da axila, né, fazer um esvaziamento em relação ao sentinela, é o dobro do tempo. Entendi. Então, e isso depende muito do grau de dificuldade também, né, porque cada paciente tem a sua anatomia, sim. Às vezes tem algumas questões ali que a gente tem que ver, mas aumenta o tempo à medida que o procedimento ele aumenta o porte dele, né? Então, é muito relativo a gente falar em tempo de cirurgia. E também tem umas coisas que vocês muitas vezes não entendem. Isso eu tô falando de corte até costurar, né? Só terminando um pouquinho, Abigail. Então, assim, de fazer a incisão até a costura, né? A sutura, é um tempo. Agora você tem o tempo de entrar no centro cirúrgico. E muitas vezes as pessoas pensam que quando você entra no centro cirúrgico, pronto, já está operando. Não, às vezes você fica lá esperando ter vaga, né, ter sala, prepararem você, colocarem na sala, sim. Pegar a veia, fazer a medicação, fazer a indução da anestesia. Então, isso tudo leva um tempo. O outro tempo é o depois da cirurgia, né? Porque você tem que recuperar bem da anestesia. Por isso que existe uma sala no centro cirúrgico que chama recuperação anestésica, né? Daí lá tem pessoas que recuperam rápido, tem pessoas que recuperam mais lento, dependendo do remédio, recupera mais rápido ou mais lento. Então, às vezes o tempo maior é essa espera e não tanto o tempo da cirurgia em si, né? Então, tem essas coisas também que são relativas, assim, de cada um. Entendi. Deixa eu só complementar uma pergunta aqui, a Naira. Eu queria saber também a respeito do exame genético. Tá. A Naira, ela está perguntando aqui se reconstrução imediata é a melhor opção. Depende, Naira, depende da disponibilidade da reconstrução, depende se vai fazer radioterapia ou não, depende do estágio inicial do seu tumor, muitas vezes, às vezes a gente espera um pouquinho para depois fazer a reconstrução, né? Mas sempre o melhor é o imediato. Agora tem casos e casos que a gente tem que avaliar, tá? Mas falando sobre a genética, né, que você perguntou, uma das indicações de teste genético é a mulher ter tido câncer de mama triplo negativo antes dos 60 anos. Por que isso? Porque câncer de mama genético, ele corresponde a mais ou menos 10% quando a gente vê todos os casos de câncer de mama.
Hoje mesmo, acho que foi um paciente que perguntou, doutor, quer dizer então que a maioria dos casos de câncer de mama são genéticos? Não, não são. A maioria são de outras causas que a gente falou ontem, falou nos outros dias. A minoria, a causa específica é genética, ou seja, 10% dos cânceres de mama, de 10% a 15%, eles são realmente cânceres de origem genética. Só que quando a gente avalia o tumor triplo negativo, aumenta essa proporção, né? Então, por isso que existe essa... Sempre a gente, quando tem tumores, né, em mulheres de 60 anos para baixo, a gente acaba fazendo o teste genético, por causa dessa aumento de proporção. E normalmente, assim, as mutações, elas são de um gene chamado BRCA1, né? Esse gene BRCA1, ele tem a ver com câncer de mama e também câncer de ovário. Então, essa indicação é uma indicação muito clássica aí de teste genético. Oi, Abigail, tá aí? Oi, agora eu tô ouvindo. Tinha picotado. Outra pergunta também. Se eu teria que fazer antes esse teste genético antes, ele é importante fazer antes da cirurgia? Se ele vai agregar alguma coisa, porque ele é um teste caro, né? Sim, sim. Teste bastante caro. Ó, só para você ter ideia, agora eu lembrei dos dados, assim. De todas as mulheres com câncer de mama, né, 6% tem mutação nesse gene, BRCA. Das mulheres com triplo negativo, 20% delas têm mutação no gene BRCA. E das pacientes que têm mutação no gene BRCA, 70% dos tumores são triplo negativos. Então, por isso que a gente sempre pede, né, esse teste genético nessas situações. E daí vamos complementar a Tatiana. A Tatiana está bem preocupada aqui, eu acho que ela também é que nem você. Como que se faz esse teste genético? O teste genético tem dois tipos de teste genético. Tem o teste genético que é da pessoa, ou seja, se você tem alteração que você nasceu com ela, e tem um teste genético, tem testes genéticos que são do tumor. A gente não está falando do teste do tumor, a gente está falando do seu. Então, é através, por exemplo, de um exame de sangue ou um exame de saliva, tá? Sim. Então, é assim que se faz. Está disponível para todo mundo? Infelizmente, não, tá? Isso é um problema, eu reconheço, tá? Mas, por exemplo, em centros do SUS que tem muitas vezes ambulatórios de genética e tem convênios com alguns laboratórios que conseguem fazer esse exame, às vezes consegue, não é rotina. Nos convênios se consegue, tá? É coberto pelos convênios fazer esse teste genético. Então, isso não é uma dificuldade, é muito simples de fazer, se o médico pede e tá tudo certo. Agora, a dúvida, quando que se faz? Idealmente, Abigail, é antes da cirurgia, tá? E esse também, às vezes, por exemplo, você tem indicação de fazer químio. O tumor até dava para operar, mas eu preciso receber esse teste genético para mim saber que cirurgia que eu vou fazer. Daí, às vezes, a gente inverte, põe a químio primeiro para dar tempo do teste genético ficar positivo. Antes demorava uns 2 meses para ficar pronto, agora os testes estão mais rápidos, assim. Em 2, 3 semanas a gente está recebendo. Mas, por exemplo, no seu caso, você tem que idade mesmo, Abigail? Só para mim ter mais ou menos noção, assim? 35. 35 anos. Tá? Então, por exemplo, espero que não aconteça, tá? Mas só dando um exemplo. Se viesse uma mutação no gene BRCA1, tá? Você teria uma chance de desenvolver câncer de mama, tanto na mama que já está com câncer, quanto na outra mama. Então, muitas vezes, né, dependendo da conversa que você vai ter com o seu médico, estaria indicado não só fazer um quadrante, mas a retirada da mama toda, né? E, muitas vezes, pode-se aproveitar essa cirurgia para fazer já a cirurgia profilática na outra mama.
se você tiver essa mutação. Você talvez seja já muito nova, assim, você é muito nova ainda para a gente, nessa mesma cirurgia, fazer, por exemplo, uma retirada dos ovários, porque o BRCA, ele também aumenta o risco de câncer de mama de ovário. Mas se você já tivesse lá depois dos 45 anos, provavelmente a gente ia te propor, na mesma cirurgia da mama, das duas mamas, também fazer a cirurgia do ovário, se você tivesse essa mutação. Então, você vê que você sai de um quadrante para uma mastectomia bilateral com cirurgia dos ovários bilateral. Então, faz bastante diferença, assim, né? Então, por isso que sempre que possível se espera o teste genético. Então, é importante eu fazer. Sim. Vou fazer, já vou falar com a doutora já. Quero fazer antes da cirurgia. Deixa uma outra pergunta, que as meninas me perguntaram hoje, não tem muito a ver, mas é com relação a essa vacina. A gente pode tomar vacina assim, segura? Eu quero ter certeza. Hoje o meu médico falou que é para eu esperar um mês, né? Mas assim, eu ainda tenho tanta dúvida sobre a vacina, porque a gente fica um pouco debilitado, eu não sei como é que tá, a gente escuta muita coisa. Eu queria ter assim, toma, vai lá e toma, porque não vai te acontecer nada. A vacina, no caso do Covid, né? Sim. É a dúvida de todo mundo, até nossa. Hoje uma das meninas me perguntou também. Não, só deixa eu complementar essa, assim, da vacina. Qual que... A vacina, imagina, né? Tem vacinas que levaram 30 anos para serem desenvolvidas, foram testadas, né? Se viu o resultado que teve na população. E a ciência evoluiu tanto, né, que a gente tem aí, em um ano de pandemia, né, que completou esses dias, uma vacina já bem eficaz contra o Covid, né? Então, assim, os dados que a gente tem, porque ainda é tudo muito novo, indicam que pacientes oncológicos podem tomar vacina, sem problema. O que ainda se tem em dúvida, Abigail, é se naquele dia, né, que você está com a imunidade muito baixa, pode acontecer dois problemas, né? Ou a da vacina, né, te dá algum problema, dificilmente os estudos já têm mostrado que não, ou o que é mais importante, da vacina funcionar, porque você estava com a imunidade baixa, consequentemente você não gera anticorpos, e consequentemente você tomou a vacina, mas ela não foi tão efetiva. Então, nesses casos específicos de paciente em quimioterapia, imunodeprimidos, tá? Isso é uma conversa que cada um vai ter que ser com o seu oncologista, tá? Não vou entrar nessa seara porque isso é muito pessoal. Normalmente a gente indica que não, espera um pouquinho. Talvez por isso que o seu médico pediu para você esperar um pouquinho para sua imunidade voltar ao normal, para que daí ela seja segura e eficaz, tá? Agora, né, em qualquer outra situação, seja depois da cirurgia, seja antes da cirurgia, seja em hormonioterapia, seja em radioterapia, não tem problema nenhum com os dados que a gente tem em março de 2021, né? Então, pode surgir informações mais precisas em relação à segurança e efetividade no futuro, mas se você está assistindo essa live em março de 2021, é o que se tem de informação. Deixa eu te perguntar, com relação à radioterapia, o mundo, quando termina a cirurgia, é preciso fazer. Não é um complemento à rádio da químio? Como funciona? A rádio, ela é um complemento da cirurgia. Sessões, eu não entendo bem isso. Tá. Eu recomendo fortemente que quem tem essa mesma dúvida assista a live que eu fiz sobre radioterapia com uma radioterapeuta, a doutora Paula, e lá a gente, fez uma live toda só sobre radioterapia. Mas vou resumir aqui, tá? A radioterapia, ela é indicada, tá, para complemento da cirurgia, ou seja, eu fiz a cirurgia, por mais que eu tenha ali certeza que eu tirei todo o tumor, visualizando, por mais que lá no laboratório tenha sido tirado o tumor com margens livres,
existe um risco ainda de células que não estavam ali unidas no tumor, mas talvez estivessem ali num trajeto dentro da mama, seja pelo canal de leite, seja pelo canal linfático, né, de terem ficado células cancerígenas na mama. E daí, a radioterapia diminui para menos da metade do risco desse câncer voltar. Talvez, assim, números bem para vocês entenderem, isso tem muita variação, mas se a gente for ver, se fizesse um quadrante e só fizesse a cirurgia, não fizesse rádio, os estudos mostram que existe um risco aí de 20% mais ou menos do câncer voltar. Se você faz radioterapia, esse risco diminui para menos de 10%, estudos mais recentes mostram 3 a 4% ali, tá? Bem pouquinho. Então, a rádio é um complemento da cirurgia, que é feita sempre que você preserva a mama. Então, toda cirurgia conservadora pressupõe que vai ser complementada com radioterapia. Isso é fato, é a duplinha. Tanto que, hoje eu não lembro como é que foi que eu recebi essa informação, mas uma paciente com esclerodermia, que não pode fazer radioterapia, ela tinha indicação de fazer quadrante, né? Só que como ela não pode fazer rádio, a indicação dela é de mastectomia, porque ela não pode deixar de fazer, não pode deixar a mama, digamos assim, sem o complemento da radioterapia. Então, a radioterapia em cirurgia conservadora sempre é feita. Quando se faz mastectomia, normalmente, daí depende de subfatores, que eu não vou conseguir falar aqui com muita calma, assim, mas normalmente tumores muito grandes precisam de radioterapia. Tumores, por exemplo, que têm invasão angiolinfática, que são grau 3, que tem, fatores menores somados, a gente ainda indica radioterapia mesmo em tumores menores. E quando o tumor está na axila, também geralmente se faz radioterapia. Então, essas são as indicações bem gerais. Mas o radioterapeuta, que é o médico especialista na radioterapia, é ele que decide, muitas vezes, junto com o seu mastologista e seu oncologista, se realmente vai precisar fazer rádio ou não. Ah, entendi. E a Fernanda está dizendo aqui que foi excelente essa live de rádio. Foi mesmo. Existem vários outros videozinhos derivados aí dessa live. Só ir no canal do YouTube lá. Eu vou lá assistir depois. Até vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou pegar o link dessa live, tá? E eu vou colocar nos grupos de WhatsApp VIP lá da semana Supere o Câncer de Mama, tá? Vou mandar no Telegram meu lá. Então, se você não sabe o que é Telegram, é um WhatsApp melhorado, onde eu posso mandar o que eu quiser lá dentro e só eu que mando. Nesses grupos de WhatsApp também não fique com medo, porque o doutor vai ficar dando bom dia, boa tarde, vai ter um monte de mulher que vai falar lá, não vai, é só eu que falo, eu só mando informações importantes nesse grupo. Então, fique até o final da semana, não saia assim. Se você quer sair, tudo bem, mas você vai perder muita coisa. E também fique atento a seu e-mail, tá? Porque também é um modo da gente mandar. Por exemplo, ontem eu mandei todo o cronograma do final dessa maratona de lives por e-mail. Então, se você se inscreveu na semana e recebeu o meu e-mail, tá tudo ok. Se você se inscreveu e não recebeu, é porque aconteceu algum problema que você não conferiu o e-mail, você não viu um outro e-mail que eu mandei dizendo, olha, tem certeza que você quer participar? Clique aqui, confirme a sua inscrição. Daí você realmente está participando. Agora, se você só colocou o e-mail, o nome e não viu o meu e-mail lá, você não vai receber as informações, porque, não sei se você sabe, né, você recebe aí propaganda disso, propaganda daquilo, sua caixa de e-mail vai lotando e ela vai botando tudo para o spam. Então, muitas vezes, você pode estar perdendo informações, ou porque meu e-mail foi lá para o spam, ou porque você não confirmou e não disse para o seu e-mail, dizendo, o e-mail do Dr. Douglas é importante. Então, por isso que eu confirmei a inscrição aqui. E também, Abigail, não sei se você está lá, mas as inscritas na Semana Supere o Câncer de Mama tem um grupo fechado no Facebook, onde também a gente coloca. Então, tem gente que gosta de WhatsApp, tem gente que gosta de Face, tem gente que gosta de Telegram, tem gente que gosta de e-mail. Então, eu estou mandando para todas as mídias. E se você recebe por todas, escolha uma e siga por lá, tá? Só para mim
falar, porque no início tinha muita pouca menina, talvez elas não estavam prestando atenção, não pegaram a live no início, mas agora eu vou mandar hoje ainda o link dessa live de radioterapia lá nesses canais que eu mandei. Pode perguntar agora, estou à disposição. Já fiz aqui o momento de avisos. Era a respeito, você até falou assim bem rápido, do grau 3, que eu também tinha essa dúvida sobre o grau 1, 2 e 3. Aí eu corri lá nos meus exames e vi o meu era o 3. Qual que é a diferença? Eu sempre digo assim que o grau é o quão diferente é o seu tumor de uma célula de mama original. Então, existem 3 graus de câncer de mama. Existem o grau 1, que é um tumor assim que, né, mudou muita pouca coisa em relação a uma célula de mama original. O grau 2, que é o meia boca ali, o café com leite, não é tão diferente, mas também não é tão parecido. E o grau 3 é aquele que mudou tanto a sua estrutura que ele já nem lembra mais uma célula de mama original, assim, ele perdeu todas as características de uma célula de mama. Por isso que ele tende a ser mais agressivo, porque ele se multiplica mais rápido, ele tem essa propensão de mandar pedacinhos mais precoce para outros locais. Então, isso indica, né, é um dos fatores que a gente avalia para indicar tratamento, porque se o tumor está muito longe de uma célula original, é nesse tumor que eu preciso oferecer mais tratamentos. Então, por isso que, por exemplo, eu indicaria quimioterapia para um grau 1 só depois de tantos centímetros. Para um grau 3, eu indico já com um pouco menos de tamanho. Então, seriam mais ou menos essas as características. Por exemplo, por isso que você está fazendo quimio, porque seu tumor era triplo negativo, é uma característica que não é muito legal, e grau 3 também. Por outro lado, é nesse tipo de câncer que a quimioterapia faz mais efeito, sabe? Então, assim, já, por exemplo, em tumores hormonais positivos, grau 1, quem faz mais efeito é a hormonioterapia. Por quê? Porque essa célula de mama de câncer é parecida com a célula normal, e você todo mês sente a sua mama inchar, diminuir por conta dos hormônios. Então, se a gente atua com base em hormônios, num câncer hormonal positivo, a chance de vencer ele é maior. Agora, em tumores que não são hormonais, que perderam essa capacidade de semelhança em relação à célula normal, o que funciona para eles mesmo é quimioterapia. Por isso que foi o principal tratamento no seu caso. Doutor, e depois que eu fizer... Não, parei só um pouquinho. Essa aqui eu achei graça. Eu já estou até criando monitoras aqui de resposta aos comentários. Sim. Olha aqui, a Tati, quem não viu a live da Tati, perdeu, assim, foi uma live muito boa. Ela coloca aqui respondendo para uma outra menina. Epifânia, triplo negativo não faz hormonioterapia, pois não é um câncer chamado hormonal, não tem os 2 hormônios e nem a proteína HER2. Olha só, eu tenho até monitoras aqui me ajudando a explicar e a responder aí para as outras meninas. Obrigado aí, Tati, pela sua resposta. Só que nem todas precisam de Xeloda, tá? Vai com calma aí na indicação de medicação. Então, deixa a medicação aí para mim responder. Pode perguntar, Abigail. Estou esperando. Então, doutor, depois que terminou a cirurgia, fiz a cirurgia e volto para casa, eu tenho um remédio para eu tomar durante 5 anos? Eu escuto, você vai tomar um remédio por 5 anos, tem que fazer de 6 em 6 meses exame, de 3 em 3 meses. Como é que fica esse acompanhamento? Tá, são 2 coisas diferentes. O remédio por 5 anos é a hormonioterapia. Como o seu câncer ele não responde ao hormônio porque ele não tem receptores de hormônio, não tem por que você tomar esse remédio, tá? Então, essa é a explicação para a primeira pergunta. Isso não quer dizer, como eu já falei, que você, então quer dizer que eu não tenho mais tratamento. Não, não é isso, é porque o seu melhor tratamento já foi feito.
Como eu falei anteriormente, o melhor tratamento para a mulher que tem câncer de mama, que tem receptores hormonais, é a hormonioterapia, por isso que ela faz. Muitas, às vezes, nem fazem a químio, fazem a hormonioterapia. Ou, às vezes, fazem as duas coisas, tá? Como no comentário ali colocou, existe uma medicação que algumas pacientes, não é todas, e isso depende muito de protocolo, porque, Abigail, o câncer triplo negativo agora, eu vejo que é o que está se investindo mais para ser estudado, sabe? Por muito tempo eram os cânceres hormonais, por ser a maior quantidade, né, de mulheres que têm cânceres hormonais, eles foram muito bem estudados e chegou hoje num nível que a gente tem um entendimento bom e tem várias medicações excelentes a respeito disso. Já o triplo negativo, pela essa falta de conhecimento a respeito dele, ainda tem muito ainda para ser descoberto, tá? Então, por exemplo, a imunoterapia, tem também outras medicações como a capecitabina, que normalmente é utilizada para mulheres, para algumas mulheres, não para todas, que fizeram a quimioterapia antes da cirurgia, que nem você, só que o tumor não regrediu todo. Então, se dá como se fosse um complemento de quimioterapia por mais 6 meses, tá? E esse complemento de quimioterapia é essa capecitabina, que é um comprimido. Mas por ser comprimido, não quer dizer que ela tenha menos efeitos colaterais que a quimioterapia. Ela é uma quimioterapia, só que em comprimido, tá? Não é hormonoterapia, são coisas totalmente diferentes. O acompanhamento para toda mulher com câncer de mama, ela é feita a cada 3 meses, normalmente, tá? Então, você faz o acompanhamento trimestral, depois de 2 anos de acompanhamento. Por que os 2 anos? Eu falei anteontem e no primeiro dia, porque é normalmente o tempo de recidiva mais frequente nos tumores triplo negativos nos 2 ou 3 primeiros anos. Depois, dificilmente ele volta, digamos assim. Então, por isso que no início é mais intensivo. Você vai lá a cada 3 meses, tá? E daí seu oncologista vai te pedir exames, vai te pedir exames de imagem, e isso de acordo também com o protocolo que ele utiliza. Depois a gente espaça um pouquinho para cada 6 meses, depois de 5 anos, aquele número mágico dos 5 anos que eu já expliquei, porque os estudos avaliaram até aí a maioria, você passa para controle anual, tá? Então, esse que é o acompanhamento de toda paciente com câncer de mama, tanto as triplo negativas quanto as hormonais, ou as HER2, são feitos mais ou menos nessa sequência. Sim. E as chances de cura dele é de mais de 90%, né, que eu tenho visto. Eu vi até de um doutor que o senhor que fez uma live com você anteontem. Isso me deixou tão feliz, porque eu e as meninas, assim, a maioria das meninas que eu tenho conversado são triplo também. Então, quando a gente fala do triplo, a gente acha, não tem cura, o que não tem remédio, é o mais difícil, pode voltar. Aí hoje ele até colocou o triplo negativo, quando ele é diagnosticado no início e feito o tratamento certo, ele é um dos que tem mais de 90% de chance de cura, né? Total. E exatamente nesse período aí que o senhor falou. Depois de 2, 3 anos, é mais difícil de voltar. Os cânceres de mama, no geral... Isso deixa a gente mais tranquila. Sim. Não, e é o que eu falo, né? Foca na cura. Você tem muito mais chances de estar curado do que não estar, mesmo se a porcentagem varia um pouco, né? Então, assim, foca no melhor resultado sempre. E é muito difícil falar assim, em termos, eu já falei várias vezes, porque depende de pelo menos umas 11 características para me te dar uma estimativa um pouco mais precisa, assim, sabe? Mas quando a gente fala em câncer de mama no geral, tá? 90% atualmente são os números das mulheres que ficam curadas do câncer, sim. O que mais, Abigail? Acabaram as dúvidas? Foi bastante, hein? Assim, eu consegui esclarecer bastante coisa. Bastante. Tô até tranquila. Tá bem bom. Tranquila. Acho que eu ia perguntar para minha médica, eu já tirei todas aqui. E no decorrer sempre aparece, né? Só lembrando, até para não deixar nenhum colega aí com ciúmes, digamos assim, isso aqui são orientações gerais, né? São dúvidas, né, que eu acho que todos têm nos seus consultórios, é uma maneira que a gente tem de
dar uma educação para as mulheres, que muitas vezes não tem que perguntar, você tem, né, Bios? Eu sei que você fala, às vezes, né, de brincadeira, que sou mastologista e tudo mais, mas, assim, eu não quero, de maneira nenhuma, que as orientações que eu passo, seja na semana super, seja no curso que eu tenho, elas substituam, né, qualquer orientação dos médicos de vocês, tá? Então, não tomem aqui como a única informação que você tem a respeito de câncer de mama. Sempre pergunte para o seu médico, questione, e às vezes aquela dúvida de última hora, ou que surgiu depois, né, você anota, pergunta lá para o seu médico, mas pode tirar aí a dúvida antes comigo. Nos canais do YouTube, Face, Instagram, nos vídeos que já têm disponíveis. Eu recebo, assim, muitos mensagens, né, assim, privadas, muitas vezes perguntando várias coisas e eu não consigo responder. Vocês imaginam que eu acabei de atender agora e já estou fazendo a live e depois eu vou para casa. Então, assim, a vida é corrida, então tem momentos que eu me disponho a dar essas informações que estão aí nesses vídeos. Então, muitas vezes, se eu não respondi uma mensagem privada de você, um direct ou uma mensagem lá no Messenger, não fique, né, triste, me achando que eu sou o cara que só quer aparecer, não tem nada disso. É porque eu também tenho uma vida aí que eu preciso tornar isso sustentável, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Abigail, sobre triplo negativo, e tem várias meninas aqui que te parabenizam aqui a respeito do seu testemunho, né, da sua disponibilidade de contar isso para elas. E enquanto eu procuro uma pergunta aqui sobre o tema, que talvez a gente ainda não tenha respondido, Abigail, eu queria que você falasse para a gente aqui, deixa eu só achar aqui, eu me perdi o que significa essa foto aqui, que eu achei também, você só mandou foto bonita, assim, sabe? Bonita e significativa, assim. Então, fala aí para as meninas essas fases aqui, ó. Então, aí foram 3 fases, né? Foi o antes, essa primeira aí, que eu tava com um cabelo bem grande, foi próximo quando eu já estava iniciando a ir ao médico para fazer os exames. A do meio foi quando eu cortei o cabelo curto, para não me causar aquele impacto logo, né? E a terceira foi foi um dia que eu me senti bonita, mesmo assim, com esse diagnóstico, mesmo passando pelo processo, eu me senti bem, me senti mulher, me senti feminina, me senti bonita nessa terceira foto. Então, aí são 3 períodos, o antes, o durante, né, e eu não vou dizer depois, mas durante, assim, já numa fase mais tranquila, mais de aceitação. Essa aí também. Não estava nem tão inchada nessa daí. Agora, no final, né, os remédios deixam a gente um pouco mais inchada, corticoide, mas até que eu me achei bonita. Eu gosto de andar assim, careca, sem lenço, livre, sentindo o ventinho na careca. Eu sei como é que é isso. E agora, por incrível que pareça, já está aparecendo, já tem os fiozinhos aqui já dando sinal. E já vai estar grande de novo. Sim. Mas eu agradeço você, Abigail. Acho que a gente já passou de 1h10 de live, né? E agradeço também a participação de hoje, Abigail. Você bateu o recorde, tá? Foram, até onde eu consegui contar, foram 256 meninas ao mesmo tempo aqui nos assistindo. Teve esse pico aqui de visualização. Eu tenho. Então, eu tenho muita eu vou amiga. te trazer de novo. Live sozinha minha não tá dando esse ibope todo, então eu vou ter que trazer mais convidadas aqui. Não que eu Que legal. também, né, assim, porque eu quero minhas amigas, a minha família, com certeza estava toda aí. Que bom, que bom. Um abraço para todos, para o seu esposo, para os seus filhos. Todo mundo, né, compartilhando. Obrigada. Tá todo mundo assistindo.
Então tá bom. Um abraço então, um abraço para todas as meninas. Você que está assistindo aqui a gente ao vivo, você também que assistiu essa gravação. Não esqueça também de participar aí com a gente da Semana Supere o Câncer de Mama. Eu já vou dar um spoiler aqui, né? Não se dá spoiler do que é de seriados, né? Porque senão perde a graça, mas vai ter um dia da semana, É. tá? Que eu vou explicar o que é câncer de mama luminal A, luminal B, o que é grau, o que é HER2, o que é... E vou também dar um exemplo de uma menina, assim, que... baseado nele, vocês vão ver, assim, vocês vão entender bastante coisa. Então, já guarde aí essas datas, se inscreva, tá? Confirme seu e-mail, não saia dos grupos de WhatsApp, a não ser que você não queira mais receber notícia, tudo bem, desistir, né? Não quer, beleza. Mas se você realmente quer participar, fique lá para que você possa não ter jeito de eu não chegar essa informação até você. Então, é muito importante. E eu espero também você lá, tá bom, Abigail? E a gente se fala então amanhã. Olha só a live de amanhã. Vai Tá. ser não perca amanhã, Abigail, não perca amanhã, porque eu vou falar com o Dr. Rodrigo, que é oncologista, meu colega aqui de consultório, Sim. a respeito o que tem de novo no tratamento do câncer de mama. Será que ainda tem mais tratamentos para o câncer de mama triplo negativo? Eu vou falar amanhã, tá? Além da quimioterapia. Então, será que tem imunoterapia? Será que tem outras medicações aí? Lá. Então, a gente vai conversar sobre isso amanhã e não só para triplo negativo. Vamos falar de tratamentos atuais para o câncer HER2 positivo e também para os cânceres hormonais positivos. Tudo isso a gente vai falar amanhã sobre tratamento e medicações novas, que não são tão novas assim, mas que a gente está tendo disponibilidade de usar mais frequentemente. Abraço então, meninas. Abraço, Abigail, e até a semana. A semana não, né? Até amanhã, às 18 Tchau, horas. fica com Deus. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Tchau.